a mão no coração. Sabe, eu estava lá com o Senhor. E eu comecei, e se eu falar, vou começar a chorar antes de orar. Eu comecei eu sabia que era o Espírito Santo me trazendo uma retrospectiva de tudo que nós vivemos para chegar até aqui. E, queridos, nós caminhamos tanto. Tantas coisas inusitadas aconteceram. Coisas que nós nunca pensamos na vida que nós íamos viver. Que eu impedia o nosso direito de ir e vir, de fazer coisas que eram tão comuns para nós. Mas Deus cuidou tanto de nós. E Ele tem cuidado. Teve momentos, né, que a gente olhava e pensava, Senhor, eu que sou uma pessoa acostumada a ter o controle das coisas é um ensino de Deus. Ele vem e te ensina a confiar nele num nível que você ainda talvez não tinha experimentado, ou se experimentou, precisava experimentar de novo. Nós sobrevivemos a tudo isso. E o que eu ouço de todos vocês, pelo menos todos, e é um número grande que me mandam testemunhos e mensagens, é a mesma coisa. Esse foi o melhor ano da minha vida, eu cresci demais, e é o que eu tenho visto. Nós crescemos de uma maneira que a nossa mente não é a mesma. A nossa fé foi esticada. A nossa visão, ela ampliou demais. Eu estava editando o filme da retrospectiva e eu fui olhando aquilo e eu pensei, meu Deus, nós nunca fizemos tanto, meu Deus. Meu Deus. E eu creio que até por isso que eu estou tão sensibilizada, porque a gente tenta botar tudo que a gente faz, mas é assim, é pitadas de um pouco que a gente faz. Porque a gente faz muita coisa, só que esse ano, a gente fez muito mais. Nós alimentamos tantas pessoas como nós nunca tínhamos alimentado. Todos os nossos trabalhos foram, assim, no mínimo triplicados. Nós trabalhamos tanto. E eu estava falando isso com o Senhor, e no final, eu estou muito confiante que Ele vem com esse poder, com essa unção, desse renovo. Ontem, dentre as palavras que Ele nos deu, uma delas foi de descanso, de refrigério. E eu estou tão confiante no meu espírito, porque nós chegamos, apesar de tantos milagres, nós trabalhamos tanto que nós chegamos cansados, exaustos. Mas eu posso perceber o Espírito Santo dizendo, eu derramo uma unção que te descansa, que te refrigera, que te dá um novo fôlego para você ir além. Eu dou um tempo novo para você de refrigério. Eu estou confiante que vem um tempo de refrigério. E quando a gente olha para tudo que o nosso Deus fez até aqui, quantas almas salvas, transformadas, quanta coisa, meu Deus. A gente só tem que derramar o coração e dizer,
Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, muito obrigada e muito obrigada. Aleluia. Aleluia, aleluia. E eu quero que você faça isso com a sua mão no coração. Eu quero que você agradeça, porque você sobreviveu a 2020. Nós sobrevivemos muito bem. Aliás, nós não sobrevivemos, nós vivemos. Nós chegamos até aqui bem melhores. Então nós temos muito que agradecer, porque a gente está melhor. Todos nós estamos melhores. Agradecer e tomar posse. Eu quero que você já agora tome posse de um tempo de refrigério, uma unção que refrigera, que traz um descanso, que traz um renovo para todos nós. Ó Senhor, ó meu Salvador, nós estamos aqui exatamente para comemorar o Senhor, para celebrar o Senhor, para celebrar o Senhor. E nós celebramos o Senhor, o nosso Salvador. Nós celebramos o Deus grande, santo, puro, maravilhoso, que se hoje nós podemos declarar liberdade, que nós somos livres, é porque o Senhor enfrentou e suportou tanto, inacreditavelmente tanto, que a gente só tem que agradecer. Um rei nasceu, o Senhor nasceu, saiu da glória e veio aqui. E a tua palavra diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, por essa oferta. Obrigada por Jesus. O Senhor mandou, não mais ou menos, o Senhor não mandou um anjo, o Senhor mandou o melhor do céu. Nós te amamos, Senhor. Obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor fez neste ano. Obrigada por todo o cuidado, obrigada pelo amor, obrigada porque nos carregou, obrigada porque o Senhor realmente não nos dá nada além do que possamos suportar, obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui, obrigada porque o Senhor nos carregou no colo, obrigada porque se não fosse o Senhor, não teríamos chegado até aqui. Muito obrigada, Senhor. E nós tomamos posse de uma unção de refrigério, de descanso, de renovo, Senhor. Um renovo para a tua igreja, para os teus filhos. Um descanso, uma unção que descansa a alma. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar. Alivia, Senhor. Traz um alívio. Mas não é só alívio, porque o alívio não é o corpo, é na alma. Senhor, é no espírito. É um alívio aqui no coração. É uma calma, é uma serenidade, é uma brisa suave soprando. É a cura para o coração, cura para a alma. Senhor, restauração de vida, de força, de ânimo, de energia. Senhor, traga, Senhor, um refrigério para a tua igreja, para todos que estão aqui. Traga, Senhor, para todos que nos acompanham à distância. Visita os lares, visita as famílias e refrigera, Senhor. Como está escrito no Salmo 23, refrigera nossa alma, refrigera nossa alma. Guia-nos pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e vou viver por longos
muitos longos dias para adorar o Teu nome. Ó Senhor, obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida. Perdoa as nossas falhas e erros. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue aqui, na igreja, no ministério, na vida do nosso povo. Visita os templos, os líderes, nossos irmãos em todo lugar, nossos líderes, nosso povo. Visita, Senhor, com grande poder, manifesta com grande poder. Eu peço a Tua bênção, trazendo esse renovo para os lares, para os corações. Eu quero pedir de todo o meu coração, meu papai querido, que o Senhor, como um pai amoroso, visite os corações, os lares. Senhor, pessoas que muitas vezes se sentem solitárias, quantas que já disseram isso para mim, que por muitos anos odiaram o Natal, o Ano Novo, porque se sentiam sozinhas, odiavam essa época por conta da solidão. Visita os corações que se sentem solitários, visita os lares, visita as famílias, que o amor reine, que a paz, a generosidade, o quebrantamento, o perdão, a quebra de barreiras. Senhor, uma paz que excede todo entendimento, um refrigério que toma os corações por completo. Eu peço almas refrigeradas, eu peço a manifestação do teu poder aqui, trazendo esse renovo, uma unção que renova. Eu quebro laços e armadilhas contra nós, eu desfaço todas as obras do mal e peço a misericórdia, teus anjos acampados aqui, a cobertura do teu sangue, a tua proteção, a bênção do Senhor sobre nós, porque viemos aqui para celebrar o Teu nome, Jesus, nessa data especial. Te amamos, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Obrigada. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2020, em Deus, temos feito proezas. E Ele tem pisado os nossos inimigos. Diga, eu creio sempre que assim será. Em nome de Jesus. Amém. Sentem-se, por gentileza. Muito bom, muito bom. Obrigada, Deus. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Falar de Jesus é falar de vida, porque Ele é a vida. É falar do caminho que leva à vida, é falar de esperança, é falar de verdade. Esses dias eu preguei sobre Gênesis 1, e a verdade é que todos nós chegamos dessa maneira. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. Falem comigo, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Jesus é a luz de Deus para nós. E a gente sabe disso, porque os luminares, eles foram feitos no quarto dia. E essa luz é Cristo. Ele disse, eu sou a luz do mundo. E quando a gente passa a andar com Ele, nós nos tornamos a luz do mundo. Uma vida sem forma e completamente vazia é incrivelmente transformada, completamente, com a presença de Cristo. Muda de uma maneira que nós nos tornamos irreconhecíveis. E a primeira mudança aqui, nesse caos, foi a luz. O Senhor trouxe luz.
e fez uma separação da luz com as trevas, já deixando bem claro como tem que ser. Nós vivíamos em trevas, mas um dia nós cremos em Jesus, e então houve luz. E a partir desse momento, nós fomos separados das trevas. Trevas não têm mais poder sobre a nossa vida. Quando eu penso nisso, isso é tão profundo, é tão fascinante, que se você realmente tiver um entendimento, você vai chorar. Você vai se quebrantar profundamente. Eu me lembro do vazio que eu tinha. Eu penso que eu sempre falo sobre esse vazio, porque era um negócio assim, eu não sei quantas pessoas tiveram um profundo descontentamento, vazio, tristeza, angústia, mas eu sei o quanto eu sofri com isso. E eu tenho memória daquela sensação no meu coração, bem assim no meu peito, de eu botar a mão no peito. Eu ainda não entendia um monte de coisas, eu não sabia um monte de coisas, mas uma coisa eu já sabia. Algo já tinha mudado dentro de mim. E eu sabia que era a misericórdia de Deus comigo. Ter uma vida sem forma e vazia. Todos nós já estivemos nessa condição, onde tudo era um caos. Por isso que nós não temos que nos desesperar com o caos. Porque um dos sentidos dessa condição sem forma e vazia da terra é caos. Havia um caos. E o Senhor veio e foi dando forma. Forma a tudo que não tinha forma. E foi agindo no meio daquele caos. E começou dando uma ordem: haja luz. E muitas vezes eu fiz essas declarações. Haja luz nessa situação, em problemas tão difíceis que eu não via saída, e eu profetizei: haja luz nesse problema, nessa situação. E eu pude ver a luz. Você vê que tudo na palavra tem um porquê. Claro, Deus disse: haja luz, e houve luz. Jesus é a luz do mundo. Ele, na nossa vida, traz luz e nós somos transformados em luz. E fica evidente o que é luz e o que são trevas. Coisa que já não faz parte mais da nossa vida. Tudo toma forma e é preenchido completamente. A minha vida foi completamente preenchida pelo Senhor. Eu não tinha perspectiva, uma boa perspectiva. Parecia que não havia muita coisa no futuro. E isso ficou para trás há tanto tempo, que às vezes eu tenho que forçar um pouquinho para poder lembrar. Porque tem coisas assim que eu sei que eu tive lá, eu sei que eu já fui daquele jeito, que eu já pensei daquele jeito, que eu já tive aqueles sentimentos, mas é tão estranho para mim, porque eu não conheço aquela pessoa mais. Ela morreu faz tempo.
ela não existe há muitos anos. Isso é a maior glória. Quando Jesus falou para Nicodemos do novo nascimento, e Nicodemos não entendeu, e por muito tempo nós mesmos não entendemos, o que é nascer a segunda vez. É um nascimento do Espírito. É uma mudança tão grande que você entende que você foi gerado de novo e nasceu. E aquela pessoa, ela morreu, como a Bíblia fala, que ela morreu. O velho homem morreu. Porque tudo toma forma, é preenchido, completamente iluminado. E eu quero que você faça essa declaração agora, em alguma área da sua vida que ainda falta luz. E eu quero que você diga, nessa área agora, haja luz em nome de Jesus. Diga isso aí agora, haja luz em nome de Jesus. Agora diga para você, haja sempre luz na minha vida. Sim. E quanto mais você tem de Jesus, quanto mais nós temos de Jesus, mais conhecemos o príncipe da paz, mais você conhece o príncipe da paz, mais você vai brilhar, mais reluz. E a Bíblia fala isso, Paulo falou isso aqui, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, ou como astros. Nós passamos a brilhar, e há uma diferença tão grande. E a Bíblia diz que há diferença na vida do ímpio e do justo, entre o que serve e o que não serve. Há uma diferença tão grande. Para a gente entender bem essa diferença, a gente tem que ler aquela passagem onde o povo de Deus estava lá em Gósen, e o Egito estava sofrendo com peste, e em Gósen não acontecia as coisas que estavam acontecendo fora. Aliás, não só nesse ano, mas daqui para frente, nós precisamos conhecer muito bem essa passagem. Porque Deus colocou o seu povo numa região privilegiada. E as coisas acontecem. Mas naquela região, elas não podem chegar. E ainda que algo aconteça, pode até chegar a algo, mas há uma diferença. Você passou por isso? Passei. Mas eu passei tão bem. Eu nem vi. Eu nem percebi. Ou até eu tive uns momentos que foram mais difíceis, mas eu passei. Porque você vê a diferença. Tudo mudou quando o rei nasceu. O mundo nunca mais foi o mesmo e nunca mais será. Nunca mais. E assim, da mesma forma, é a nossa vida com Jesus. A nossa vida era uma antes dele. Mas depois dele, a nossa vida mudou. E ela nunca mais, com ele, volta para aquele lugar. É impossível você retroceder. Você só cresce, porque essa é a promessa. Nós aprendemos com Jesus o padrão.
o modelo, Ele é o nosso modelo, Ele nos dá a visão certa de vida, o padrão que deve ser adotado, seguido, praticado. Ele nos deixou a paz e desejou que a nossa vida fosse completa, a nossa alegria completa. Essas escrituras confortam tanto qualquer coração. Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. É interessante, ainda o que está lá em Atos 3, Pedro falando com o povo, ele disse, se arrependam e entrem num tempo de grande refrigério. Quer dizer, mudem essa maneira de pensar, a visão de vocês precisa mudar, porque isso vai atrair um refrigério para a vida de vocês. Jesus veio dizer, eu deixo a paz, a minha paz. Deixo-vos a paz. A minha paz eu dou a vocês, já foi dada. Aconteça o que for, já foi nos dada a paz. Então, o que ele estava dizendo? Eu dei paz para vocês, fiquem com essa paz. Não dou como o mundo a dá. A paz que o mundo apresenta não é paz. É um engano, quando tudo vai bem, está perfeito, então, eu estou em paz. Não, nós sempre temos paz. Essa é uma das coisas mais incríveis que ninguém entende. Fica todo mundo maluco com crente de verdade. É verdade ou não é? Fica todo mundo maluco e acha que a gente que é maluco. Nós somos malucos, os malucos. Ninguém entende a coragem, a paz, a alegria, a determinação, essa capacidade de estar sempre sonhando e avançando. As pessoas não entendem. Como assim? Você tá em paz? Como assim? Eu me lembro, logo no final assim, que eu estava saindo do hospital com o Mu, uma das enfermeiras, ela veio e disse assim para mim, menina, todos os dias que eu entrei nesse quarto, você estava penteadinha, maquiadinha, com tanto problema, um problema tão grave. Olha, parabéns, você passou paz para a gente. E eu olhei para ela e eu disse, essa paz, ela está disponível para todo aquele que crê em Jesus. Era uma situação tão grave. Mas por mais que eu vi, eu tive momentos difíceis de guerra, mas ao mesmo tempo que muitas vezes queria vir aquela aflição, aquela coisa, eu tinha uma paz, que era como se eu fosse lembrada. Sabe quando você é lembrado? É como se o Espírito Santo viesse e dissesse, você tem a paz, usa a paz, mantenha a paz. Você tem a paz, deixe-vos a paz. A minha paz eu dou a vocês, não como o mundo a dá. E aí ele finaliza, olha que acabamento isso aqui. Não se turbe, na Almeida ou na NVI, não se perturbe o seu coração. Nem tenham medo. Você está com o coração perturbado? Olha o que ele... se alguma coisa quiser perturbar seu coração, você não vai deixar. E você não vai ter medo. Mas em todo o tempo você vai manter a paz. Porque eu já te dei a paz.
Então, não perturbe, não se turbe, não se perturbe o seu coração. Não deixa nada tirar isso de você, que eu já dei para você. Nem tenham medo. Às vezes as pessoas mandam mensagem falando assim comigo. Bispo, às vezes me dá um medo do amanhã, um medo do futuro. O que vai acontecer? Como é que vai ser isso? Sei lá, às vezes eu me pego pensando, eu falo, não pense. Nada disso. Vai para as Escrituras. Medita nessas Escrituras. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Não se turbe o vosso coração. Não tenham medo. Creiam em Deus. Recebam a minha paz. E ele diz, tenho dito essas palavras para que a minha alegria estejam em vocês. Meu Deus, essas escrituras são incríveis. E a alegria de vocês seja completa. Eu estou falando aqui com vocês porque eu quero que a minha alegria, porque Jesus não é triste, a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Eu quero vocês vivendo uma alegria completa. Uma satisfação na vida. Que vocês olhem para o futuro e vocês sorriam com confiança. Que vocês durmam bem, vocês comam bem. Vocês se relacionem em paz. Que vocês não tenham medo de desafios. Que vocês estejam sempre avançando. Isso é maravilhoso. A tendência é sempre, né, o diabo adora pintar um quadro. E a tendência de muita gente é sempre pintar uma realidade impossível de ser superada. Mas porque elas não meditam nessas escrituras, ou elas não dão atenção a elas. Eu sempre falo que muitos acreditam em mentiras, mas se acreditam é porque é verdade, são essas mentiras para essas pessoas, elas recebem como verdade, para elas é verdade. E aí a pessoa acredita que ela não pode superar, que ela não pode vencer. Eu sempre trago os meus testemunhos. Quando eu estava na ala de queimados da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, eu ouvi tanta coisa, e a dor, aquilo, queria roubar minha esperança. Eu tinha um bebê o Fer tinha 3 meses, e uma panela de pressão estourou com óleo quente. E eu, para tirar o carrinho, que estava perto do fogão, olha que é um mistério. É a glória de Deus. O Fer era um bebezinho, bem gordinho assim, e eu botava o carrinho perto da porta, porque assim eu conseguia fazer tudo, eu tinha que fazer muita coisa. E com 2 crianças, um de 3 meses, outro com 2 anos e pouco, tinha muita coisa. E eu tinha a batalha do MU com as questões das enfermidades. E aquela panela estourou. E aquilo vazou óleo quente. E eu, no desespero para poder empurrar o carrinho, eu escorreguei no óleo quente. E aí, naquela luta, eu lembro bem disso, eu já no chão, o óleo não me permitia, então era uma luta para empurrar o carrinho do chão. E eu gritei para o Mu, foge, meu filho. E eu consegui empurrar aquele carrinho com força para fora. Só que a panela já tinha estourado, aquilo tudo, tanto que eu já estava nadando em óleo quente.
Só que o meu desespero era só tirar eles dali, porque o outro sabia correr, o pequenininho não, era bebê. E o Mu que estava atrás do carrinho, respingou nos braços dele. Várias, assim, queimadurinha, nada de grave, mas respingou. No bebê, nem uma gota, não tem explicação. Porque eu gritei, meu Deus, salva meus filhos. Quando eu consegui me arrastar fora da cozinha, que eu olhei como eu estava, eu tinha a minha perna, meus pés tinham cozinhado. Eu tive queimadura de 3º grau. Se você ver como fica, é um negócio, fritou. E eu tive a sensação que eu ia morrer. Eu tive uma sensação assim, como que eu ia morrer. É como se eu quisesse desfalecer. Mas eu estava sozinha e eu tinha que pedir ajuda. Então, com aquela dor imensa, eu corri, eu não conseguia andar, eu estava no estado, o óleo, a panela virou nas costas, então, as costas, eu também fiquei com queimaduras de 3º grau, várias queimaduras, mas as pernas e os pés, até porque eu fiquei ali lutando, então aquilo, o couro foi saindo, aquilo foi uma loucura. Então eu fiquei assim disforme, minhas pernas, meus pés, deformados. Você não reconhecia aquela coisa roxa, vermelha, cheia de... Muito feio aquilo. E eu consegui gritar para que avisasse para o Osmar vir. E aí eu deixei os meus meninos na casa da minha mãe e eu disse assim para ela, mãe, se eu não voltar, cuida dos meninos para mim. E eu fui e eu dizia para Deus, Senhor, era uma dor tão desesperadora quando eu cheguei, eles já me aplicaram morfina para eu suportar, porque era como se eu fosse perder o sentido. E eu só dizia assim para o Senhor, Senhor, me tira disso, eu não entendo isso aqui, mas me tira disso. Eu queria sumir assim, porque a dor era muito grande, e um pouco que eu ia desfalecendo, eu dizia, Senhor, me ajuda a passar por isso, me tira disso, eu não entendo. Eu não sabia nem como orar, mas eu gemia assim e dizia, me ajuda. E cuida dos meus filhos, tem misericórdia deles. Eu sabia o quanto que eles precisavam de mim. E à medida que eu fui vivendo as experiências naquele hospital, eu fui crescendo em Deus e tendo experiências com Ele, que tudo o que eu vivi, todas as previsões, perda de dedo, de movimentos, cicatrizes que não deformariam, que eu levaria muito tempo, ali no mínimo uns 3 meses para conseguir botar o pé no chão. Todas as previsões, eu passei, mas eu passei rápido. A minha recuperação foi, assim, surpreendente. Eu ouvia isso, que não tinha como uma coisa daquela estar acontecendo. Então eu passei, mas Ele guardou meus filhos. Eu vivi uma experiência muito forte com Ele. Ele me tirou daquilo. E ali eu me comprometi a fazer um trabalho naquele hospital. Pois a primeira coisa que eu fiz, que foi um voto que eu fiz com Deus, quando eu conseguisse colocar qualquer coisa, eu conseguia só colocar o calcanhar, descalço, porque nada, eu não podia calçar nada. Eu ia para a igreja para agradecer e eu ia começar um trabalho naquele hospital. E tudo isso te dá autoridade. Eu vivi aquilo. Eu acho que eu já contei que no local, no setor de recuperação, eu tinha uma senhora que estava toda queimada, porque ela descobriu a traição do marido e atirou álcool e botou fogo no corpo.
Eu tinha, acho que duas meninas que tinham ido tomar sol com um bronzeador de folha de figo, e eu com a panela de pressão. E quando eu fui voltando, eu ouvia principalmente a mulher que tinha jogado álcool no corpo, gemendo muito. E eu estava com mal-estar, né? A anestesia me fez muito mal e eu só vomitava. Mas eu ouvi naquela mulher gemer à distância. E eu também tinha muita dor para gemer também. Mas eu comecei a dizer naquela ala de recuperação, peçam ajuda para Jesus. Começa a falar, pedir ajuda, que Ele vai ajudar a aliviar a dor. Eu estava com muita dor, vomitando, mas eu sabia que aquilo não era nem... Eu não sei explicar. Eu estava com dor, eu estava vomitando, eu estava passando mal. Eu tinha largado minhas criancinhas pequenas, porque eu estava vivendo aquilo lá. Mas o que veio assim, era como se eu fosse uma fonte ali. A luz daquele lugar, para dizer para aquelas, principalmente para aquela mulher que tinha tentado o suicídio, começa a pedir a Jesus que Ele vai aliviar você. Fala a Jesus. Pede ajuda para Ele. Porque quando o Espírito Santo habita em você, não tem explicação, vai sair algo diferente. Sai luz, sai vida. Sai uma coisa diferente. Você está numa batalha, mas é como que... Não, Ele está aqui comigo, eu posso sair disso. Eu não entendo. E você quer falar para outra pessoa. Mesmo se estando numa situação bem difícil também, fala com Jesus. Porque Ele pode tirar essa dor, Ele pode aliviar. Sai algo bom, porque tem luz. A luz é Cristo, tem vida, o Espírito Santo está lá. Isso para mim aqui é muito forte. Para sairmos de algo, nós precisamos crer que é possível e agir essa fé em Jesus. Eu nunca prego religião, eu prego uma fé viva em Jesus Cristo. Porque uma fé viva pode mudar a vida da pessoa. Uma outra coisa muito forte para mim é quando eu leio aqui, falem comigo, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecer a Cristo foi o maior desejo e o importante projeto da vida do apóstolo Paulo. Eu quero conhecer Cristo. E eu entendo isso perfeitamente na minha própria vida. Por que ele disse que tudo que ele tinha passado uma vida inteira perseguindo não era nada, era como um esterco para ele. E que ele queria conhecer a Cristo. Porque Jesus preenche, Ele mesmo deixou bem claro, a religião não me preencheu. Jesus preenche e dá uma satisfação que você tenta explicar para as pessoas, mas elas vão ter que viver. Uma realização que jamais você vai encontrar fora dele. Não tem como. Conhecer a verdade é algo que eu posso até tentar expressar, mas eu reconheço que é mais profundo do que eu sou capaz de colocar aqui, nessa reunião. Primeiro, conhecer. Eu venho falando que esse conhecer tem o mesmo sentido da intimidade de um casal. O mesmo sentido. Quando você lê na Bíblia que tal homem conheceu a sua mulher,
esse conhecer tem o mesmo sentido. Ou seja, não é possível sem uma profunda intimidade. E eu lembro bem da palavra do dia 31, que Deus deixou bem claro, nós precisamos ser famintos. Às vezes nós fazemos muitas coisas, mas nos falta intimidade, porque nós não somos famintos. O Senhor quer intimidade. Ele deixa isso claro com os seus filhos. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer que você seja íntimo, íntima dele. Intimidade só é possível se nós convivermos continuamente. A verdade é Cristo. A verdade não é relativa, como o mundo hoje prega. O que mais se fala hoje é que a verdade é relativa. Mas ela não é. A verdade é verdade. E só tem uma verdade. A verdade é Cristo. Quando alguém fala, aqueles que se incomodam, você é o dono da verdade? Não, mas conheço o dono dela. Eu conheço. Não pode. É muito relativo, é uma questão de divisão. Não. Isso é muito claro na Bíblia. E uma das coisas que me faz assim, que me fascina, é conhecer a verdade. Porque quando eu ouço, leio, vejo algo, é maravilhoso saber a verdade e poder dizer de cara, não, isso não é verdade. Quando você conhece a verdade, você já diz, isso não é verdade. Você está lendo um negócio e você diz, às vezes, eu estou lendo um livro, uma coisa e falo, não, isso não é verdade. Eu ler um negócio, não, isso não é verdade. Eu ouvi uma coisa, não, isso não é verdade. Porque você conhece a verdade. Eu sei dizer, por conhecer a verdade, o que é verdade e o que não é verdade. Quando a gente conhece a verdade, a gente sabe dizer o que é verdade e o que não é verdade. Você está no meio da família e as pessoas estão falando alguma coisa. Lá dentro, você pode até naquele momento não sentir do Espírito Santo, que deve confrontar alguma coisa naquele momento, mas lá dentro você sabe, não é verdade. É ou não é? Você já sabe, não é verdade. Aquilo não toma você, porque você sabe, não é verdade. Saber a verdade. Meu Deus! Essa é uma das coisas fascinantes. Para mim, incrível. Eu posso olhar assim, com uma segurança, e dizer, isso não é verdade. Isso aqui não é verdade. Você vai assistir, você assiste um filme, você assiste um documentário, você assiste alguma coisa. Não, isso não é verdade. Tem alguém falando alguma coisa? Não. Ter acesso à verdade, conhecer a verdade, nos tira do completo engano. Ninguém pode mais te enganar. Nunca mais. Ninguém pode te enganar. Nunca. Você sai daquele completo engano e da cegueira desse mundo. É impossível sermos enganados conhecendo a verdade. Jesus é a verdade. Nos ensina sobre a verdade. Como viver uma vida de verdade. Ele chega na nossa vida trazendo a visão de uma vida que antes achávamos não ser possível viver. Ele nos dá a visão. Eu tenho essa vida aqui, uma vida abundante. E você passou uma vida inteira achando que não era possível aquilo. Uma capacidade de superar obstáculos. Todos. Que
que já até tínhamos aceitado como definitivo. Ou definitivos, né? Alguns obstáculos, algumas situações. E até quem já não falou isso diante de um problema, eu acho que é assim que a vida é, né? É assim que é, por não conhecer a verdade. Por não conhecer a vida que o Senhor tem para os seus. E aí a pessoa passa uma vida achando que tem coisa que não é para ela, que não é possível. Ou passa uma vida inteira acreditando numa mentira, porque ela não conhece a verdade. Gente, isso faz de nós tão poderosos, mas tão poderosos. Como eu disse, eu gostaria tanto que tivesse entrando, porque se não entrar mais nada, por favor, não deixe sair nunca mais. A verdade não é relativa. A verdade existe, só tem uma verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Jesus. E quando você conhece a verdade, porque você conhece a palavra, porque você conhece Jesus, você sabe parar e dizer, isso é mentira, isso também é mentira, não é assim, isso aqui não é desse jeito. Foi por conhecer a verdade que eu consegui crer contra tudo que estavam me dizendo. Em relação à saúde do Mu, por exemplo. Em relação a tantas coisas que eu não podia. Tantas coisas. Que as pessoas aparecem no teu caminho para dizer que isso não é para você, que você não pode, que isso não vai funcionar. Mas quando você conhece a verdade, você não fica com a mentira. Você não fica com o engano. Você se levanta. E muitas vezes, quando Deus te manda confrontar, você diz, isso é mentira, isso não é verdade. Ou se Ele não manda, lá dentro você está tão seguro, está todo mundo ali, acreditando em mentiras, você está olhando e pensando, Senhor, tem misericórdia. Que eles conheçam a verdade. Que coisa mais triste. Viver a vida sem conhecer a verdade. Isso faz de você tão poderoso. Que poder. Imagina um monte de pessoas acreditando em mentiras e enganos. E você, naquele meio, conhece a verdade. E você ouve tantas bobagens, tanta cegueira, e dentro de você sabe exatamente a verdade, o que é verdade, o que é mentira, o que funciona, o que não funciona. Porque um crente lavado e remido no sangue de Jesus, dominado, liderado pelo Espírito Santo, ele sabe dizer para as pessoas o que funciona. Ele sabe dizer o que elas devem fazer para que a vida delas funcione. Ele sabe dizer para as pessoas o que é verdade e o que é mentira. Tantos enganos há neste mundo. Mas quem conhece a verdade, ao ouvir, ler, ver, estar diante do engano, já sabe dizer de cara que é engano. Eu sei dizer o que é engano, o que é mentira, o que é falso, o que não funciona. E isso para mim é tão poderoso, porque eu vivi uma vida, por muito tempo, que apesar de eu ter sido criada na fé, e eu já conhecer muito da verdade em relação a muitas outras pessoas, ainda tinha muitas mentiras prevalecendo, muita cegueira. E quando eu tive acesso
E o Senhor foi trabalhando e eu fui aprendendo, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ficou tão claro a verdade. Conhecereis a verdade e ela te liberta. Por isso que uma pessoa que realmente conhece a verdade, nunca mais ela é escrava de nada. Ela não é escrava de medicamentos mais, ela não é escrava de um sentimento mais, ela não é escrava de algum domínio, seja lá qual for. Ela não é mais. Porque agora ela conhece a verdade. E ela não aceita mais enganos na vida dela. Quando o diabo vem e diz, isso não tem jeito, para isso aqui não tem saída, ela já se levanta como uma autoridade que é e diz, você mentiu, porque tem. Você mentiu, porque tem jeito para isso aqui sim. Isso é muito forte. Viver uma vida sem engano, sem mentira. Nunca mais vou ser enganado. Isso é glorioso. Paulo disse, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Sem dúvida. A vida sem Jesus é puro anátema, que é maldição. Se não ama, ele diz que seja amaldiçoado. E que a graça de Jesus seja com vocês. Que a graça do Todo-Poderoso, o favor dele, tome a nossa vida. Ele profetizou. E é assim que a gente vive. Com essa graça, com esse favor. Que não tem explicação. O que a gente consegue fazer e superar por conta dessa graça, desse favor. Jesus chega na nossa vida, nos dando exatamente uma nova mentalidade, um novo coração, um novo olhar, uma visão diferente para tudo. E tudo que nós pensávamos não ser possível, passa a ser. O que eu mais ouço é gente dizendo assim para mim, hoje nada mais para mim é impossível. Eu ouvi ainda, essa semana, meu filho falou uma coisa para mim. Ele olhou para mim e disse assim para mim, mãe, foi a semana passada, eu acho, né filho, na entrega do jejum passado, ele recebeu uma das palavras e ele disse assim para mim, mãe, eu não sei te explicar, mas alguma coisa mudou aqui. E eu vou dizer uma coisa para você, nada mais para mim é impossível. Eu via nos olhos dele vendas que tinham desaparecido. Porque de alguma maneira, talvez alguma crença ainda estava ali. Mas naquele dia, por isso que eu te falo, a palavra ela é libertadora. Por isso que as pessoas que estão o tempo todo ouvindo a palavra, elas estão sempre avançando. Porque num dia que você menos espera, tanta coisa acontece na sua vida. E eu ouço muito isso. Nada mais para mim é impossível. Aquilo que eu pensava de ser possível, passa a ser. Porque nós passamos a acreditar que é. Porque agora nós conhecemos a verdade, e a verdade garante vida abundante, cheia de paz. Eu amo Jesus. Porque sem Ele, eu jamais seria quem sou. Nada. Ter a visão, o entendimento, eu devo tudo a Ele. Eu sempre gosto de lembrar isso, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a vida que eu tenho, eu devo a Jesus. Jesus nos ajuda a encontrar forças nos piores momentos e a superar a mentalidade de vítima. Com Ele, nós não somos mais vítimas. Porque agora nós acreditamos que nós somos mais que vencedores. Leões e águias saem de nós. Porque nós temos o poder do Espírito Santo vivendo em nós. A Bíblia diz, Jesus falou, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo.
Toda pessoa só tem uma porta. Eu não posso esquecer disso. Dizem que tem muitas portas, muitos caminhos que levam a Deus. Não tem, só tem um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só tem uma porta, é Jesus. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá. E encontrará pastagens. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Quem é o bom pastor? Jesus. Quem é a porta? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. E a fonte de vida? Jesus. E a verdade? Jesus. Quem pode dar vida abundante? Ele dá vida, porque Ele é a vida. E Ele dá vida abundante. Ele não dá uma vida qualquer. É vida, é vida. É vida abundante. Após o sofrimento da cruz, tudo foi transformado. E uma porta de esperança, a verdadeira porta de esperança, foi aberta para nós. Jesus é essa porta de esperança. Ele é a porta, Ele é o pastor, Ele é aquele que é suficiente, nele tudo é suprido, e a vida, ela realmente começa quando nós cremos em Jesus, quando nós deixamos Ele assumir aqui, ó, o controle do nosso coração, o controle da nossa vida, quando a gente deixa Ele dirigir a nossa vida, Ele nos coloca no caminho do nosso destino. Ó, esse é o caminho, andai nele, não tem erro. Se você permanece no caminho, não tem como errar. Eu amo essa escritura. Olha o que Paulo falou aos Colossenses de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação. Aqui, ó, é a supremacia de Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas. Falem comigo, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Continue comigo. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Quer dizer, só tem um jeito das coisas permanecerem. É com Jesus. Começa com Ele, termina com Ele, para permanecer, ser estabelecida. Para elas serem estabelecidas, precisa dEle. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo tenha a supremacia. É a centralidade de Cristo. É a supremacia de Cristo. É a soberania de Cristo. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Por isso que ele disse, aquele que me serve, meu Pai o honrará. E por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. A gente não pode esquecer que nós fomos comprados por um preço muito alto, por bom preço. Foi a preço de sangue, o sangue de Jesus. Eu fico pensando na quantidade de pessoas que morreram sem nunca estarem no caminho do destino delas. Aliás, os cemitérios guardam tesouros. Porque lá tem muita gente que por medo, covardia, por nunca terem
realmente crido e servido ao Senhor, foram embora com tantos projetos, com tantas ideias, com tantos dons, com tanta capacidade, mas não fizeram. Sabe, tantas coisas que podiam ter sido feitas. E morreram fora do caminho do destino delas, e consequentemente, nunca foram realizadas, porque o vazio do coração de uma pessoa é do tamanho de Deus, da vida dela, é do tamanho do propósito. Ninguém pode preencher o vazio do coração. E nada vai preencher a nossa vida senão estarmos no propósito da nossa vida. Aquilo que o Senhor nos criou para sermos, fazermos. Eu vejo pessoas buscando em homens a saída para suas vidas. Quando tem o Senhor infalível à sua disposição para ajudar, amar, dar paz, dar segurança. É lamentável quando você vê gente depositando a confiança em homens. Confia em tanta coisa e não confia em Deus. Jesus Cristo. A Bíblia deixa bem claro. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Jesus é o intangível que é impossível ter uma grande vida sem Ele. Todo ano eu leio esse texto aqui, ó. E a frase que eu mais... eu até peço para grifar. Não havia lugar para eles na hospedaria. Você vê o quanto é fácil a gente não dar lugar, o lugar de honra. E a palavra nos manda dar lugar de honra ao Senhor. O primeiro lugar a Ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu posso ficar aqui só com essa frase. Se a questão não fosse eles, não havia lugar na hospedaria. Mas aqui está, não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta de seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria. Alegria para vocês, que são para todo... Estou trazendo boas novas de alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi, em Belém, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus. E dizendo, glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Falem comigo, Jesus. O favor. A benevolência de Deus para nós. De novo, Jesus é o favor. A benevolência de Deus para nós. E nós precisamos adorá-lo como esses anjos fizeram. Queridos, todo dia nós temos que pensar a respeito disso. Mas claro que numa data como essa, nós ficamos mais sensíveis, mais abertos. Não havia lugar para eles na hospedaria. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque é muito fácil
a gente encontrar lugar para muita coisa na nossa vida e não encontrar mais lugar para Jesus. Você vê que o mundo encontra lugar para tudo, tudo pode, mas não pode. Não tem lugar para Jesus. Por isso que está um caos. E tem vidas que estão sem forma e vazias, vidas vazias, sem forma, porque elas não encontram, elas não dão lugar, não tem lugar na vida delas para Jesus. Nós vamos tomar cuidado para a gente não chegar num ponto da parábola do semeador, do terceiro grupo de pessoas. De nos envolvermos com tantas coisas, nos enchermos e já não ter mais lugar para Jesus na nossa vida. O lugar de Jesus é o primeiro, é o centro. Ele no centro nós construímos tudo. Eu falei ontem no início do encerramento do jejum. A gente prega sobre como viver a vida. Mas eu estou convencida que enquanto nós não entendermos como morrer, nós não vamos conseguir viver a vida de Cristo. Aliás, eu estou convencida porque isso é bíblico. Isso é a verdade. Então, isso significa que eu devo pregar muito mais, nós devemos pregar muito mais sobre como morrer do que como viver. Porque a partir do momento que morremos, então nós vamos viver, nós vivemos. Não tem como viver a vida de Cristo se não morrermos. Enquanto nós formos muito donos de nós, enquanto nós amarmos demais a nossa vida, que foi o que aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus porque ele amou demais a vida dele. E quando ele amou a Deus mais do que a vida dele, ele caminhou para a cruz e nem sequer aceitou ser crucificado do mesmo jeito que Jesus. Então, assim, quando isso entra como um entendimento, você não quer outra vida, porque Cristo satisfaz, Cristo é o suficiente, Cristo preenche. Você tem que ter essa determinação em pedir dia após dia para o Senhor se revelar na sua vida e que você quer conhecê-lo de uma maneira que você ainda não conhece, porque conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, que você o conheça de uma maneira que você ainda não conhece, que você o ame. Peça para o Senhor derramar esse amor, peça para o Espírito Santo. Diga: Senhor, a verdade é que eu ainda não te amo, mas eu quero te amar. Eu ainda não te amo como eu devo amar. E nós temos que ter essa sinceridade que Pedro, antes de negar, não teve, e depois que ele negou, ele teve. Eu já fiz um culto sobre isso falando, e eu sempre pincelo, eu puxo esse gancho. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? O Senhor perguntou 3 vezes, ele negou 3. Sim, eu te amo. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que esse amor, porque no grego, amor pode ser vários tipos de amor. E ele estava dizendo: Senhor, eu não te amo para morrer pelo Senhor. Eu não tenho um amor ágape.
Eu tenho um amor filéu. Um amor fraternal. Eu gosto do Senhor de forma fraternal. Eu amo o Senhor de forma fraternal, não para morrer. E aí o Senhor fala para ele, deixa isso bem claro, que ia chegar o tempo em que ele ia estar pronto para morrer por ele. Naquele momento ele ainda não estava. Todavia, o Senhor disse as 3 vezes, me amo como eu te amei então. Cuida das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros. Ele ainda não amava o Senhor. Ele já tinha entendido. Ele amava, mas ele não amava como ele passou a amar depois. Quando realmente a vida dele deixou de ter importância, como para Paulo, a minha vida não tem importância. Aliás, você vai ver isso muito. É só o que você vai ver na vida dos discípulos dos apóstolos. Gente que a vida deixou de ter importância. Apenas a vida de Cristo passou a ter importância. A vida de Cristo é que tem que ter importância. Quando a minha vida deixa de ter importância, a vida de Cristo passa a ter importância. E então, eu estou vivendo da forma que importa. E é onde eu tenho a vida gloriosa prometida pelo Senhor. Porque Ele está no centro. Eu reconheço a centralidade dEle, a supremacia dEle, a soberania dEle. E que eu quero viver é a vida de Cristo. Não havia lugar para eles. E nós precisamos tomar essa decisão na nossa vida. Sim. O primeiro lugar é do Senhor. E eu quero viver para Ele. Eu quero adorá-lo. Olha o que o anjo disse. Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês. Boas novas de grande alegria, porque Jesus significa boas novas de grande alegria para todos nós. Para todos nós. Está aqui, ó, hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os anjos começaram a adorar, e é isso que nós temos que fazer. Adorar como os anjos. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens, aos quais Ele concede, Deus concedeu o seu favor. Adorar o Senhor. Agradecer a Ele por tudo. Aqui está o porquê deste mundo confuso. Inseguro e cheio de disfunções. A falta de Cristo nos corações. E é preciso dar lugar ao Senhor. Na nossa vida. E não é um lugarzinho qualquer. É aquilo que há de melhor, a nossa vida por completo. A nossa vida ser dele. Ele é o suprimento necessário. No Senhor nós aprendemos a amar nós mesmos e aos outros. Por isso que antes nós tínhamos tanto ódio, tanto rancor, tanta ofensa, né? Tantos sentimentos ruins, porque faltava o amor de Cristo. Nós recebemos a paz que excede todo o entendimento, nos tornamos felizes, porque a alegria do Senhor é completa, pessoas gratas, que agora nós somos capazes de agradecer por tudo. E a vontade de Deus é essa, deem graças por tudo, porque essa é a vontade de Deus. Nos tornamos pessoas seguras. Antes nós éramos medrosas, inseguras, agora não. Bem resolvidas. Antes
complicávamos, uma complicação, uma vida complicada, tudo complicado. Agora não, simplificamos a vida, somos bem resolvidos, perdoamos. Antes até saía da nossa boca, eu nunca vou perdoar essa pessoa. Agora, a pessoa mal terminou, a gente lá dentro do coração diz, ih, já está perdoado faz tempo. Superamos o que uma pessoa sem Cristo não consegue. E a gente vê, uma pessoa sem Cristo não consegue muita coisa. Não consegue nem sequer encontrar o destino dela. Nós temos uma graça, porque Ele nos favoreceu. É o favor de Deus para nós, é Jesus. Que nos ajuda a recuperar o fôlego e seguir em frente. Realmente nós vivemos uma vida que vale ser vivida. Abundante e abençoada. Eu quero que nessa data, daqui a pouquinho você vai sair, vai para a sua ceia, vai encontrar com seus familiares, com seus amigos, vai estar em família. Você tem que sair daqui brilhando, levando essa luz, conhecedor da verdade, cheio de amor, para transbordar lá. E essas pessoas poderem receber esse amor, essa paz do príncipe da paz. Porque Ele é o príncipe da paz. Esse refrigério. Porque tem muita gente cansada. E você pode levar para elas esta unção de refrigério, de descanso, que tantos precisam. Honre a Deus. Honre as pessoas. Perdoe. Agradeça. Se derrame. Na presença de Deus e na vida das pessoas. Transborde. Receba nessa noite todo o refrigério, todo o descanso. Essa unção que te restaura completamente. Porque eu vim com isso aqui, ó, no meu espírito. Que o Senhor, nessa noite, Ele está pronto a derramar essa unção que a gente não tem nem como explicar, mas que nos recupera completamente, nos dá um novo fôlego, nos descansa, nos refrigera. É uma unção de refrigério. Nessa data especial, o Espírito Santo está aqui. O nosso Senhor Jesus, o soberano, Ele está aqui. E foi Ele quem disse, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar. Vamos nos colocar de pé. E com a mão no coração, eu convido você a se render a Cristo de uma maneira que talvez você nunca se rendeu. A se quebrantar, a se arrepender, a se humilhar, a tomar decisões. Eu convido você a quebrantar o seu coração. E já aqui, liberar perdão, limpar o coração. Se encher dessa glória, dessa graça. Ser cheio da presença do Senhor. E dizer, eu estou aqui, Jesus.
nessa data especial, eu quero te honrar. Eu te honro, Senhor. E por amor ao Senhor, eu me arrependo disso. Eu me humilho. Eu me quebranto. Eu me levanto para viver diferente. Eu perdoo. Eu tomo decisões aqui. Que vai ser diferente agora. Não havia lugar para eles na hospedaria. Não, Senhor. Na minha vida, não. Não, não. A questão não é se há lugar. Meu coração é teu. Minha vida é sua. Se eu respiro, é porque o Senhor me dá ar. Se meu coração bate, é porque o Senhor o deu e o mantém batendo. Minha vida é sua. E eu quero viver para ti. Eu te amo, Jesus. E eu me rendo completamente. E eu te adoro, como os anjos te adoraram. E eu recebo o Senhor como presente, o favor, a benevolência de Deus Pai para comigo. E eu me levanto para iluminar, para derramar amor nos corações, para te representar bem por onde eu passar. E eu tomo posse de descanso. Eu tomo posse dessa unção de refrigério. Dessa unção que refrigera a minha vida. Que me descansa. Que me cura. Eu tomo posse dessa cura. Eu tomo posse dessa vida na minha vida. Vem, Espírito Santo, agora. Eu sei que tem pessoas aqui que se sentem cansadas e elas precisam desta unção de refrigério, de descanso. Elas precisam desse conforto da alma. E eu oro por consolo. Consola corações. Consola agora, vem Espírito Santo. Consola corações. E derrama esta unção que traz o descanso para a alma dela. E que ela possa sentir no físico dela um refrigério. Que ela possa sentir um renovo, um novo fôlego. Que ela seja restaurada, completamente renovada, refrigerada, para a glória do teu nome. Que ela possa, Senhor, agora receber essa unção que traz vida. Vida. Uma vida. Que ela vai dizer, eu não sei explicar, mas eu vivi um milagre. Eu senti um cansaço espiritual. Eu senti um cansaço na minha alma. Eu senti um cansaço na minha mente. Eu estava sentindo um cansaço no meu corpo. E foi. Esse cansaço foi embora. Esse cansaço foi embora. O Senhor refrigerou a minha alma. Refrigerou a minha mente. Refrigerou o meu corpo. Refrigerou o meu espírito. Refrigerou a minha vida espiritual. Eu estou renovada. Eu me sinto renovada. Eu me sinto renovado. Eu tinha um peso na minha alma. Eu não estava conseguindo
me libertar disso. Eu não conseguia perdoar, eu não conseguia me arrepender. Mudou, eu estou livre, completamente livre. Seja livre, livre, completamente livre das ofensas, da tristeza, do peso, do cansaço. Seja livre, seja consolado, em nome de Jesus. Receba nesta véspera de Natal o presente, receba o refrigério, seja refrigerado, completamente renovada, para a glória do Senhor. Que todas as barreiras que ainda haviam aí caiam por terra. Receba a vida. Eu profetizo a vida jorrando, fluindo, correndo por todo o seu ser. Eu profetizo um renovo tão grande na sua vida, que você vai sair daqui e vai ter uma noite muito especial e dias especiais, e vai terminar esse ano tão renovado, renovada, refrigerada. E você vai poder dizer: o Senhor operou um milagre na minha vida. Eu achei que eu ia terminar o ano tão cansado. E é impressionante como minhas forças foram renovadas. Ele me deu um novo fôlego. Ele refrigerou a minha alma. Toma posse desta unção. O Senhor nos trouxe até aqui. Olha o que nós enfrentamos aí para trás. E você está aí. Está vivo, saudável, está bem, avançou mais, tudo avançou na sua vida, sua mente ampliou, sua visão. Quantas conquistas, quantas mudanças, quantos avanços, quanto resultado. Queridos, eu fico horas aqui dizendo a você: agradeça ao Senhor. Vamos fechar esse culto agradecendo. Agradeça por tudo. Meu Deus, nós temos tanto que agradecer. Ele veio ao nosso encontro, nada nos faltou, Ele nos socorreu, Ele nos supriu, Ele nos livrou, Ele nos guardou, Ele nos ajudou a caminhar, Ele nos ajudou a superar, Ele manteve a nossa vida, nossa saúde, nossa energia. Olha, queridos, adore. Eu fiquei tão encantada. Não abre seus olhos, mantenha o espírito. Eu fui fazer o meu exame de rotina. Você sabe que eu sou menopausada. E eu vou uma vez por ano acompanhar. E o médico que está comigo há muito tempo, que é do ultrassom, e depois eu passo com a médica, ele brincou comigo e disse assim: bom, eu estou dando nota 10 para a senhora, em tudo, a senhora está ótima, mas vamos olhar o fígado, porque nessa quarentena as pessoas comeram um pouco mais, e os fígados estão cansados, e beberam um pouco. E aí ele lá, e lembra que eu tinha dito para você, que eu tinha ficado uns 3 meses com mal-estar, até que um dia o Espírito Santo veio assim forte, deu um basta nisso. E aquilo eu segurei. Foi tão emocionante. Ele vira e fala assim para mim: uau, o fígado da senhora rejuvenesceu. Eu falei: eu não sabia que fígado rejuvenescesse. Ele disse: sim, está melhor do que o ano passado. Eu olhei. Ali
eu não aguentei, eu disse para ele, é Jesus, doutor. Ele é, sim, Deus é muito bom. Eu disse, sim, Deus é muito bom. É Jesus. Seu fígado rejuvenesceu. E eu disse, eu não sabia que fígado rejuvenescia. Oh, recande baixai. Remanchoi de mahasai. Recante de manchai do raiz. Remanchui de mahas. Agradece. Agradece pela vida, pela saúde, pelos livramentos. Ele cuidou dos nossos familiares. Ele não nos deixou faltar nada. Ele foi o nosso pastor. Nada nos faltou. Ele tem cuidado e tem nos suprido. Apesar do caos, aqui estamos nós. O nosso testemunho é esse. Ainda estamos aqui. Ebenezer. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada, Jesus. Nós te honramos. Nós te glorificamos. Nós te agradecemos. Porque nos guardou em 2020. Porque nos livrou em 2020. Porque fizemos promessas em 2020. Porque esmagou nossos inimigos. Porque não nos deixou em 2020. Porque supriu a nossa vida de tal maneira que nós gritamos: obrigada, Deus! Obrigada, papai! Obrigada! Obrigada por tudo! Obrigada! Obrigada! De todo o seu coração. Você tem muito que agradecer, não tem? Tem gente que está mais saudável agora do que antes. Tem um monte de gente que tem dito isso para mim. Bispo, a minha saúde está melhor agora. Bispo, acredita? Tem algumas pessoas que disseram para mim: você acredita que antes eu pegava gripe direto? Pois agora, nem gripe eu estou pegando mais. O Senhor tem me restaurado. Bispo, eu tinha dores assim, eu não tenho mais. Tem gente que tem... Meu Deus, são tantos testemunhos. Bispo, meu lar foi restaurado. Eu tenho paz. Bispo, eu conquistei imóveis, eu conquistei carros, eu conquistei uma vida. Tudo que disseram que não era possível. Eu vivi tanta coisa. Eu tenho vivido tanta coisa. São tantas histórias de superação. Olha o quanto você superou. Olha o desespero aí fora. E você não tem desespero, você tem paz. Tem um monte de gente com medo e você não vive com medo. Você confia. Porque você sabe que seu nome está no livro da vida e você vai morar eternamente com Jesus. Ó Jesus aí, ó. Ele te abraça. E Ele continua dizendo para você: não temas, eu cuido de você. Quando tudo isso começou, o diabo tentou mostrar que parecia que seria o fim. Tantos momentos. E vinha Jesus com mais uma palavra dizendo: não é, eu vou surpreender, eu vou surpreender. Você vai ver a virada que vai acontecer, as coisas vão mudar. Você não está só, não vai terminar assim. E olha que aqui estamos nós. A Ele a honra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus Cristo é o Rei.
Obrigada, 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 obrigada. Obrigada por tudo, Senhor. Nós te amamos e te louvamos e te engrandecemos. Nós te agradecemos por todo o bem e nos ajuda a transbordar essa gratidão e esse amor nos corações. Muito obrigada, Senhor. É uma honra estar aqui, é uma honra te servir. É uma honra poder servir ao teu povo, estar aqui em comunhão com a tua igreja. Muito obrigada. Te amamos, amém. Amém, amém.